A gente volta a falar sobre o relatório da Organização Meteorológica Mundial, que trouxe uma grave estatística. A concentração dos gases que provocam o efeito estufa bateu recorde no ano passado. A emissão de gás carbônico no planeta teve o maior salto em um ano nas últimas 3 décadas. Entre 2012 e 2013, a taxa de dióxido de carbono no ar registrou o crescimento mais rápido desde 1984. O relatório aponta que o planeta simplesmente não consegue absorver toda a quantidade de dióxido de carbono emitida na atmosfera. A vida marinha está em risco e pode levar à extinção de várias espécies. Os dados da Organização Meteorológica Mundial dividem opiniões. A temperatura da Terra não tem subido na mesma velocidade que a quantidade de gases, o que leva muitos especialistas a dizer que o aquecimento global simplesmente estacionou. Mas a organização rebate o argumento e pede um novo acordo mundial para reduzir as mudanças climáticas. Aqui no estúdio a gente recebe a presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi. Marina, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem? Obrigada, Luciano, obrigada, Raquel. Ô, Marina, na verdade, um dos pontos bastante preocupantes, que não é só no aumento, né, da emissão de CO2, mas também na redução da capacidade da biosfera de absorver todo esse produto. A gente pode dizer que a biosfera atingiu o seu limite, porque uma última vez que aconteceu isso foi em 98, mas a gente teve umas condições climáticas muito importantes, como é o Ninho na época, que foram também colocados como um dos motivos. Quando a gente fala de mudança do clima, a gente não pode afirmar isso com certeza, de que atingiu o seu limite de absorção, né? Então você absorve o CO2 emitido tanto pelas florestas quanto pelos oceanos. O processo de acidificação dos oceanos já está acontecendo, mas existem algumas incertezas. O que acontece quando a gente fala de mudança do clima é que essas incertezas, elas não são suficientes para rebater uma verdade importante, que o IPCC, que é o órgão científico da ONU, fala, né? Lançou-se no ano passado, e essa concentração só vem a corroborar isso, que 99% de certeza de que a ação humana está causando emissão de gases de efeito estufa numa velocidade surpreendente, e, enfim, que nos tirará da segurança climática, que são os 2 graus Celsius que está colocado no protocolo de Kyoto. Então, o que é preocupante nesses dados, e aí a capacidade de absorção é uma novidade, né? Conseguimos absorver com essa velocidade ou não, já é preocupante. Só esse dado existir, antes a gente estava conseguindo absorver com um pouco mais de tranquilidade, mas a redução tem aumentado significativamente. E o limite de 2 graus Celsius que está no protocolo de Kyoto provavelmente vai ser ultrapassado. A gente estava falando em 450 ppm, né, partes por milhão, para ser o nível seguro para atingir os 2 graus Celsius, e a gente já está próximo disso e em pouco tempo podemos atingir. Bom dia, Marina. Bom dia. Marina, mudanças de grande escala exigidas especialmente dos governos e dos setores de transportes e de geração de energia demandam gastos enormes, daí a resistência desses setores em tomar uma atitude. Como é que você vê essa briga de cachorro grande? De um lado, especialistas alertando constantemente para o aquecimento global, para as mudanças que são necessárias, e de outro lado, os grandes poluidores resistindo em tomar uma atitude. Isso já não é mais a questão do clima, a gente já vê isso desde Copenhague, né? Já não é mais uma questão de ambientalistas, da ciência apenas falando. A gente tem, por exemplo, o Stockholm Resilience Center falando que de 9 fronteiras, 9 limites do planeta, 3 já foram atingidos, um deles é a mudança do clima. Então, ouvir a ciência é importante, esse limite já foi ultrapassado. E eu não acho que está restrito mais só à ciência, os negócios já têm que ouvir a ciência. Vou lembrar agora o encontro que a gente vai ter no dia 23 de setembro, agora convocado pelas Nações Unidas, o Ban Ki-moon está convocando, e que vai reunir os principais líderes mundiais, líderes de nações, né, presidentes de nações, também líderes do setor empresarial e a sociedade, representantes da sociedade em geral, para justamente ter um acordo de ação, um acordo mais ambicioso. Então, o que eu acho que tudo isso está movimentando, e é muito oportuno que seja pouco antes do dia 23, que vai acontecer esse evento em Nova York, é que é preciso de fazer alguma coisa mais urgente e mais ambiciosa. Então, o principal tema, por exemplo, desse acordo em Nova York vai ser a precificação do carbono, porque hoje a emissão de CO2 ela é algo que você não consegue precificar devidamente. A gente já tem, por exemplo, 40 países com essa precificação, mas a questão da precificação, da internalização do CO2, do preço
preço dele, ou por meio de mercado ou de taxação, ainda não é alguma coisa que acontece no mundo inteiro. E isso tira vantagem competitiva de um ou outro país que não faz parte desses 40 países, né? Mas esses países, que expectativa a gente pode ter de comprometimento desses países? Porque a gente vê várias reuniões, como você falou, tem Copenhague, tem Nova York, tem conferências do clima, várias, tem protocolo de Kyoto, mas na prática, ninguém quer abrir mão da sua industrialização, da sua produção industrial, ninguém quer perder isso, quer dizer, e com isso o planeta sofre. Não tem uma cobrança, não tem uma contrapartida para quem faz isso, porque parece que esses acordos são inócuos na prática, né? Na prática, esses acordos, eles não têm uma penalidade. Existe um constrangimento moral para quem não faz parte dele. Mas os negócios, por exemplo, né, a gente representa grandes empresas que, inclusive, assinaram essa declaração de apoio à precificação. Então, tem lá Shell, tem lá GDF Suez, tem lá Unilever, tem várias empresas que fazem parte, inclusive, do CBEDS. CBEDS assinou, WBCSD, enfim, África do Sul, Alemanha. Então, o que você tem são países falando assim, olha, esse assunto é sério, é preciso que todos entrem nesse barco, mas é preciso de uma ação imediata. Então vamos fazer, aí eu acho que mudou um pouquinho, Raquel, porque você está falando não mais de chamar a atenção, mas de falar assim, vamos precificar. Está aqui uma declaração que eu estou assinando e vou dizendo que de alguma forma eu tenho que precificar, não posso mais não dar preço para alguma coisa que está causando ou que pode causar tanto mal assim. Marina, e chamando responsabilidade aqui para o Brasil, o que está sendo feito aqui em relação às mudanças climáticas e que medidas o país pode tomar para tentar mitigar os efeitos desse aquecimento? Aqui no Brasil, a gente teve uma boa contribuição, uma ótima contribuição global, porque a gente reduziu o desmatamento. A gente tem um perfil muito diferente das nações desenvolvidas, né, que principalmente é industrial, a gente é principalmente florestas, agrícola. O nosso desmatamento era o principal vilão da nossa emissão. Então, como ele reduziu, o global nosso reduziu. Mas se a gente for ver por setor, a gente aumentou em todos os outros setores e isso é bastante preocupante. Por exemplo, quando a gente está intensificando todas as térmicas e reduzindo as nossas fontes limpas, estamos sujando a nossa matriz, a gente está fazendo um caminho inverso, por exemplo, que está tentando os Estados Unidos com gás de xisto, que está tentando a China, apesar de ser muito mais suja. Então, é uma notícia muito boa, nós tivemos a maior contribuição porque a gente diminuiu o desmatamento, mas, de fato, se a gente for olhar cada um dos setores, é preocupante o que a gente tem pela frente. Então, Marina, você estava falando dessa reunião no dia 23 de setembro em Nova York e tem também no fim do ano, né, a reunião que é a conferência anual mesmo, que vai ser em Lima, no Peru, se eu não me engano, que também promovida por onde. Será que levar efeitos práticos do dia a dia? Você falou da acidificação do oceano, mas mais do que isso, aquilo que a gente sente mesmo, como por exemplo a gente está vendo aí na região sudeste, em São Paulo, já a diminuição dos níveis dos reservatórios, tentar fazer um convencimento mais do que isso pode mudar no nosso dia a dia, inclusive a queda, por exemplo, de lucratividade que as empresas podem ter com o crescimento global. É interessante porque nos negócios, por exemplo, essas empresas não estão assinando à toa, elas já internalizaram esse preço. Elas sabem que se não internalizarem, elas vão ter um problema daqui a pouco, né? Isso afeta, e não é mais o impacto que a empresa está causando, mas a dependência que ela tem do meio ambiente. Somos nós que vamos sofrer com essa questão. Não é o planeta é o de menos, somos nós e o nosso modo de vida que está sofrendo, né? Então, essa consciência pelas empresas que estão na vanguarda já acontece. Mas eu concordo com você, é preciso de uma ação mais ambiciosa. A 23 de setembro agora em Nova York é uma tentativa para, de fato, colocar, bom, caminhamos então na precificação do carbono, vamos todos caminhar para isso e não deixar só 40 países, não deixar só essas empresas fazerem isso, porque é claro que você pode perder, né, como a Raquel estava falando, competitividade se só você está fazendo isso, né? Quando uma empresa ela aposta nesse processo, ela está e um governo beneficia igualmente as empresas que estão apostando nessa realidade, as que não estão, na prática está beneficiando quem é mais sujo e quem não está corroborando para essa realidade. Marina, eu não sei se já existe ou se deveria existir a responsabilidade também de quem compra, porque você falou da assinatura dos acordos pelas empresas, né? Mas, por exemplo, todo mundo continua comprando da China, os Estados Unidos continuam comprando da China, além de produzir, quer dizer, não teria que haver também a responsabilidade de quem compra em deixar de comprar um pouco, ou de exigir que aquela empresa tenha assinado e esteja comprometida com o meio ambiente? Existe. E é interessante porque já existem muitos consumidores e investidores já preocupados com essa questão. Mas tem poucos recursos para eles, né? Porque você não consegue pegar um produto e falar, bom, ele está emitindo tanto, o processo foi esse. Você ainda residualmente faz isso. Então, aí a importância das certificações, aí a importância de que o consumidor, e esse é o consumidor do futuro, você vai pegar o seu celularzinho, vai bater numa tarja ali do controle e você vai saber tudo que tem. Mas a gente ainda não chegou nesse
esse ponto, mas esse é o consumidor do futuro, porque ele tem uma importância fundamental aí, é ele que puxa essa agenda, né? Então você tem hoje nichos que estão fazendo isso, mas você já tem ações concretas de várias empresas que estão à frente, né? Nós estamos fazendo um processo também pensando em 2020 com ações práticas, exatamente para tentar dar visibilidade, quais são aquelas ações que já se estão fazendo, mas que não tem escala. Porque a gente está ainda na pequena escala. Quando a gente, para responder esse desafio, a gente tem que passar para grande escala. E para isso a gente precisa também de políticas públicas que nos ajudem nesse processo. Pegando essa deixa, Marina, do consumidor consciente, para você, o que é mais eficiente para frear o aquecimento? Desenvolvimento de tecnologias mais limpas ou a mudança de comportamento? Olha, sustentabilidade é mudança de modelo de produção e consumo. Mas a gente está muito preocupante o consumo hoje, porque você tem aumentado, a gente está diminuindo demograficamente, daqui a pouco a gente ainda está aumentando, mas a expectativa é que depois de 2050 a gente diminua, mas o nosso modo de produzir, o lixo que a gente produz com o nosso consumo ainda é muito grande e ele não dá sinais de mudança. Então, assim, é muito urgente que a gente mude o nosso modo de consumir. E você tem isso aí, várias experiências que ainda são nichos também, né? E as empresas que estão pensando nisso estão mudando um pouco o seu modo de enxergar onde é que está a lucratividade. Então, não é mais criar produtos e produtos, mas pensar em serviços. Bom, eu não tenho que vender X produtos, 100 produtos, eu tenho que vender um serviço que aumente a qualidade de vida daquele consumidor. Então, essa mudança está acontecendo. Então, mas o consumidor, às vezes, até busca, né? Ele busca mudar de atitude, a sociedade busca mudar de atitude, tentando fazer a divisão do seu lixo, ser mais consciente nessa produção, vamos dizer, de CO2, porque ele também tem, em pequena escala, essa responsabilidade, mas todos juntos acabam, né, influenciando. Ou então comprar produtos mais, vamos dizer, que poluíram menos na sua fabricação, na sua produção. Só que isso tudo ainda custa muito. Primeiro, às vezes, você não consegue chegar numa resolução final ali, porque você dividiu todo o seu lixo e aquilo vai acabar indo para o lixão mesmo, ou então você vai comprar um produto do supermercado que tem todas essas certificações, mas são mais caros. Esse é o problema, porque, na verdade, e por isso que o tema de Nova York vai ser importante da precificação de carbono, porque, na verdade, o que devia custar mais é aquele produto que vem da China e que não tem, pode ter trabalho indevido, pode ter um processo que é ruim, algum produto no brinquedo que está fazendo mal para a saúde, enfim, esse tem que custar mais caro e não aquele outro que teve toda a preocupação. Eu concordo com você que ainda não é o que acontece, mas para isso precisa de mais regulamentação. Na verdade, precisa de um casamento de todo mundo cobrar. Não dá para pensar que tem um setor que vai ter que ser o único responsável. O governo é capaz de dar escala, mas a sociedade faz as cobranças, as empresas respondem aos desafios que a sociedade está colocando e tem que ouvir a ciência também, né? Não só cobrar, mas também abrir mão, né? Porque muita gente também não quer abrir mão de pagar o produto mais barato. Tem um preço, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Exatamente. Marina, muito obrigada por ter participado aqui mais uma vez com a gente. Marina, obrigado, tá? A gente conversou com a presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi. Até a próxima, Marina. Obrigada. Obrigada.